Bem-vindos ao nosso bate-papo sobre medicina e saúde. Eu sou o Dr. Guilherme Brassanini, sou médico otorrinolaringologista com ênfase de atuação em medicina do sono e hoje a gente está aqui com a doutora Natália Rezende, que também é otorrinolaringologista, especialista em rinites, para a gente falar sobre manejo das crises alérgicas com ênfase na rinoconjuntivite alérgica. Natália, seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Bem-vindo a todos ao nosso podcast. A gente vai discutir assuntos muito interessantes e importantes para a vida de muitas pessoas e vocês vão ver aqui o quanto essa doença é importante. A rinoconjuntivite alérgica, ela é um dos meus assuntos preferidos lá no consultório, então vamos lá. Então já para dar início nesse bate-papo, Nath, contextualiza a gente um pouquinho sobre a prevalência da rinoconjuntivite alérgica na população, né? E como essa doença, essa condição acaba afetando tantas pessoas. É impressionante mesmo, Guilherme, quanto a rinoconjuntivite é uma doença comum. Ela literalmente está entre uma das doenças crônicas mais comuns do mundo. Cerca de 10 a 30% das crianças e adultos tem rinoconjuntivite alérgica, ou seja, rinite e conjuntivite, né, para a gente entender melhor. Então, realmente são muitas pessoas que sofrem, afeta demais a qualidade de vida, de aprendizado, de absenteísmo, faltas no trabalho muitas vezes, porque também está relacionado com outras doenças, né? Quando a gente tem uma rinoconjuntivite e não está sendo tratada da forma correta, abre porta para que aquela pessoa adquira novas doenças e muitas vezes isso afeta demais a qualidade de vida. Além disso, pessoas com rinoconjuntivite têm uma chance elevada de apresentar asma, que é uma doença que mata pessoas no Brasil e no mundo todos os dias. O ato de coçar os olhos da conjuntivite, ele também pode levar a algo muito sério que é o ceratocone, como um espessamento da camada da córnea. E isso gera, muitas vezes, uma necessidade até da criança ou do adolescente ter que fazer uma cirurgia nos olhos, porque afeta muito a visão. Não, legal. E é uma coisa que a gente vê bastante, o paciente ele se acostuma, né, com aquela condição, né? Ele vem trazendo aquilo ali de muito tempo e muitas vezes ele acaba se acostumando, né? Ele não sabe, na verdade, o que é viver normal. E isso por causa de toda a questão da doença, né? E explica pra gente um pouquinho como que é essa fisiopatologia da rinoconjuntivite alérgica. Perfeito. Eu gosto de explicar para os pacientes no consultório, em aulas, que a doença alérgica em si, seja ela rinoconjuntivite, asma, dermatite atópica, é como se o nosso corpo enxergasse algo como um inimigo. Então, em geral, o ácaro, que é o bichinho que mora na poeira, e a gente vai fazendo uma resposta de células chamadas TH2. E essas células TH2 geram aí uma mensagem para que aumente os anticorpos do tipo E de escola, né? A famosa IgE. Então a gente vai fazer IgEs específicas para alergia de pelo de gato, pelo de cachorro, ácaros. E essas IgEs aumentadas quando a gente entra em contato, o alérgico entra em contato com esses alérgenos, liberam mastócitos, basófilos, que são células que vão liberar histamina. E a histamina, né, assim como os antihistamínicos, vai agir causando coceira, irritação nos olhos e no nariz, nariz entupido, nariz escorrendo e todos aqueles sintomas super chatos da rinoconjuntivite. E a gente, como otorrino, a gente sabe que não existe uma receita de bolo, né, para tratar esses quadros respiratórios. E muitas vezes o pessoal está saindo da faculdade, começa a pegar plantão e acaba tendo ali uma receitinha pronta para aqueles quadros respiratórios em geral, né? Como esse médico ele pode diferenciar um quadro de uma rinoconjuntivite alérgica de um outro quadro ali respiratório, ocular que venha a apresentar o paciente? Cada alergia é como um QR Code, um código de barras, né? Cada paciente tem o seu tipo de alergia, os seus sintomas específicos e muitas vezes é difícil mesmo, até para os profissionais de saúde, diferenciar. Nossa, será que eu estou diante de um resfriado? Será que eu estou diante de uma rinite não alérgica ou de uma rinite, né, alérgica? A gente precisa se ater principalmente aos gatilhos. O que levou esse paciente a ter esses sintomas? Normalmente o paciente ele conta para nós, né? Olha, quando eu entrei em contato limpando meu guarda-roupa, o guarda-roupa tem ácaros, então a gente já pensa numa rinite
alérgica. Ah, não, foi uma mudança de tempo, foi um produto de limpeza que eu estive em contato. A gente pensa em algo mais irritativo, não alérgico, né? Nossa, estava num lugar extremamente seco, com muita poluição. Ou não, eu tô com febre associada, uma moleza no corpo. Isso a gente vai pensar num quadro mais voltado para vírus, bactérias. Isso tudo vai diferenciando o tratamento, né? Quantas vezes a gente não vê um paciente com um quadro viral aí usando, às vezes, antialérgico, sem muito sentido, porque não é um quadro alérgico, e às vezes pacientes alérgicos fazendo medicamentos que não vão trazer ali um real benefício para ele. Então, a gente precisa prestar atenção mesmo, né, e fazer a velha e boa anamnese, né, história do paciente bem direitinho. Então, não existe alergia a frio. Não, esse é um assunto, né, polêmico, eu gosto de falar bastante dele. A alergia do frio, não, a gente não vai produzir anticorpos tipo E contra o frio. O frio, ele é um agressor, né, da nossa mucosa, que é o revestimento, o tapete de toda a via respiratória. Então, a gente vai ter uma irritação constante, muitas vezes, pela rinoconjuntivite alérgica, né? O alérgico está sempre ali com algum grau de irritação. E o frio, ele é como se fosse a gota d'água, a cereja do bolo, para que os sintomas piorem nesse paciente, mas não é um processo alérgico. Tá, e pensando então nos processos alérgicos, né? Quais são as opções terapêuticas que a gente tem hoje em dia, né? A gente sabe que hoje em dia tem diversos antialérgicos, né? Enfim, o que você acha, o que você recomenda na sua prática clínica? Em geral, né, o que os protocolos, os guidelines, eles trazem para nós, a gente tem uma vasta gama de opções e também, né, existe o protocolo e existe o paciente. A gente precisa sempre pensar no que vai beneficiar aquele paciente, como que é a rotina daquele paciente, como que é o dia a dia, né? Ele é um paciente que prefere usar um spray nasal, a gente tem várias opções de sprays nasais, não só para limpeza, com soro fisiológico, que é muito importante, mas também com corticoides tópicos, que são anti-inflamatórios desse tapete inflamado que é a mucosa, né? Então, a gente pode usar esses corticoides tópicos nasais associados com antihistamínicos, antialérgicos, que também vão estar ali dentro do spray nasal. Podemos utilizar antihistamínicos orais, né, os famosos antialérgicos, e aí vai uma ressalva importante, porque existem diversos antialérgicos, alguns muito antigos, né? Eu falo que já é o primo velhinho ali, que causa sonolência, dificuldade de aprendizado, e que muitas vezes os pacientes gostam de usar para que realmente os efeitos colaterais dele gerem sonolência, mas a gente tem que pensar que no dia seguinte é uma criança que pode evoluir com falta de atenção, com dificuldade de aprendizado, porque não está usando um medicamento adequado, né? Além disso, os cuidados com o ambiente são muito importantes. A gente precisa entender o dia a dia daquele paciente. Eu estava hoje mesmo escutando, né, um podcast muito interessante da Sociedade Brasileira de Alergia, e o alergista estava dizendo, né, que a gente não pode simplesmente pedir para o paciente se livrar, tira a cortina, tira o tapete, dá o cachorro, dá o gato embora, né? A gente precisa olhar para esse paciente, entender o que causa realmente alergia nele e ir orientando passo a passo com muita responsabilidade, porque isso é muito importante. E pensando então num quadro diagnosticado, já um quadro alérgico, principalmente na crise, podemos dizer assim, quais opções terapêuticas a gente pode lançar para esse paciente assim? Por mais que sejam muitas vezes condenados, os descongestionantes nasais e orais, por exemplo, né, maleato de bromfenidramina associado a cloridrato de fenilefrina, eles têm o papel deles na desobstrução do nariz, naquele entupimento, né, agudo que acontece muitas vezes. São medicamentos que, se utilizados de forma segura, por tempo limitado, cerca aí de 5 dias, eles vão causar alívio dos sintomas. Mas, pensando em um tratamento seguro a longo prazo, para que a gente possa realmente aliviar os sintomas alérgicos desse paciente por mais tempo, a gente pode lançar mão dos antihistamínicos de segunda geração. Como exemplo, eu cito aqui a bilastina, que é a droga mais nova que foi lançada no mundo para tratar doença alérgica. A bilastina, ela é segura
para adultos, para crianças pequenas. O tempo de ação, né, o tempo de melhora dos sintomas dela é rápido, o que traz alívio para os pacientes, né, que estão ali sofrendo com aqueles sintomas. Além disso, além da segurança, como eu já mencionei, ela pode ser utilizada por tempo prolongado, vários meses, né, os estudos mostram, e também é uma molécula que traz um efeito anti-inflamatório do revestimento do nariz, então tem bastante uso, né, e aplicabilidade na nossa prática clínica. É importante citar também que, diferentemente daqueles antialérgicos de primeira geração, né, ele, por não atravessar a barreira hematoencefálica, ele não vai gerar aquela sonolência, aquela letargia, que muitas vezes é um efeito colateral dessas medicações, né? E a população muitas vezes acha que todo antialérgico dá sonolência, e aqui a gente sabe hoje em dia que essas medicações de segunda geração, elas não causam sonolência, e um exemplo bem clássico delas é a própria bilastina, né? E em relação aos descongestionantes nasais, qual que é a sua opinião a respeito do uso deles? Os descongestionantes nasais, eles também têm o papel deles em crises, mais usados, mais uma vez, com segurança, né, com tempo para começar e tempo para finalizar, para que a gente não tenha aí os efeitos colaterais que são causar uma própria rinite medicamentosa pelo uso constante de medicamento. A gente pode ter vários sintomas cardiovasculares associados, arritmias, alteração de pressão. Então, não são medicamentos para serem utilizados de forma indiscriminada, né, por várias semanas ou meses, como muitas pessoas utilizam. E passando um pouquinho assim, paciente então, a gente tem todo tratamento clínico, aquele paciente crônico não melhora por nada, né, uma rinite realmente refratária ali. Quando que você indica, como que você investiga e indica uma imunoterapia, por exemplo? Quando o paciente ele nos conta que ele não consegue ficar sem os medicamentos padrões de tratamento de alergia, né, de rinoconjuntivite, como a gente já conversou, anti-histamínicos orais, os descongestionantes, os corticoides tópicos nasais, é um paciente que sempre necessita usar medicamentos e quando ele interrompe, ele volta a ter os sintomas que atrapalham a vida dele, esse é o momento da gente pensar na imunoterapia. Certo? Porque é um tratamento que vai agir de forma diferente dos sintomáticos, dos medicamentos padrões, ele vai agir lá na causa do problema. Então, ele não é um tratamento curativo, mas ele é potencialmente curativo, como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, coloca. Ele muda a história natural da doença alérgica, é o mais próximo de cura que a gente consegue chegar, porque a gente vai ensinar o nosso corpo a produzir outros tipos de anticorpos e não o tipo E, sim o tipo G, para que a gente possa mudar a relação imunológica que a gente tem com aquele alérgeno, seja ele o pelo de animal, o ácaro, o pólen, e ele, quando bem indicado, é um tratamento muito eficaz também. Você teve algum caso recente no seu consultório de uma rinite alérgica persistente que você consiga lembrar agora, assim, para ilustrar um pouquinho como você faz o manejo desses pacientes? Claro, essa semana mesmo, um paciente adulto me procurou porque estava tendo crises recorrentes de alergia, não estava conseguindo controlar a coceira que ele sente nos olhos, o escorrimento do nariz, espirros. Então, eu, para tirá-lo da crise, optei por começar com um descongestionante oral, que é o maleato de bromfenibamina e o cloridrato de fenilefrina, e ele saiu dessa crise dentro de 5 dias. Associei depois a bilastina, aí sim para a gente fazer o uso desse anti-histamínico seguro por mais tempo, né, cerca aí de 1 mês, e esse paciente está seguindo e o próximo passo vai ser a imunoterapia que a gente vai associar. A gente fez exames no consultório, né, o prick test, que é o teste alérgico cutâneo, e ele veio realmente positivo para ácaros e a gente vai iniciar esse tratamento para ele. Então, teu pensamento foi tirar ele da crise para depois começar, então, um Exato. tratamento mais que vai realmente modificar a história natural da doença, que é a imunoterapia. Com certeza. E em relação ao paciente, ele é alérgico, né? Então ele tem alergia a alguma coisa. A gente já fez os testes e identificou ao que ele é alérgico, né? Então quais são as orientações que você geralmente dá em relação a medidas ambientais para controle da rinite alérgica para os pacientes? Perfeito. É muito importante, né, a gente orientar a higiene ambiental. Ela faz parte do sucesso do tratamento da alergia, seja ele
qual for o tipo de alergia e quais são os sintomas associados. Então, a gente precisa olhar para cada paciente de forma individualizada para que a gente possa fazer as alterações naquele ambiente que tem a ver com o cotidiano daquela pessoa, né? Por exemplo, um paciente que tem muitos tapetes em casa, cortina, a gente pode orientar que troque, mas que se não pode trocar, que tire do ambiente, que faça uma limpeza regular de forma efetiva. Ar-condicionado são seguros, né, para a gente utilizar em ambientes com criança, adultos, mas eles precisam estar limpos. Então, orientar a limpeza do filtro regular, semanal, muitas vezes, que o paciente pode fazer sozinho em casa. E também chamar o técnico do ar-condicionado a cada 6 meses, uma vez por ano no máximo, para que a gente possa fazer uma limpeza regular desse aparelho. Além disso, pacientes que têm pets, né, animais de estimação, a gente pode orientar que os pets não entrem no quarto daquela pessoa, que não subam na cama, no sofá, que tomem banhos regulares, de acordo com a indicação do veterinário, para que possa diminuir principalmente a descamação de pele e a quantidade de ácaros que se alimentam dessa pele no ambiente. Então, tem muita coisa interessante para a gente conversar. Capas anti-ácaro no colchão, no travesseiro, é fundamental para o controle dos sintomas, né? Retirar excesso de prateleiras, objetos, bichos de pelúcia do quarto das crianças, traz sim uma melhora significativa no controle da rinoconjuntivite. Nossa, muito bacana, Natália. Eu queria agradecer você, então, por ter aceitado aqui o convite, né? E qual a mensagem final que você tem para dar para os médicos que estão ouvindo, assistindo a gente aqui? Perfeito, eu que agradeço o convite e gostaria de lembrá-los que a rinoconjuntivite, ela é uma doença que afeta, como a gente já conversou, milhares de pessoas no mundo todo, e muitas vezes são pacientes que sofrem de forma silenciosa, achando que é normal, né, ter rinite, que tem que se acostumar com isso, e não. A rinoconjuntivite, ela traz diversos problemas de saúde associados, riscos à vida, porque está associada à asma, e tem tratamento específico e seguro para cada caso. Então, acho que deixo de mensagem final que a rinoconjuntivite, ela é uma doença que precisa ser diagnosticada de forma precisa e tratada para que cada vez mais pessoas tenham qualidade de vida. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Até! Áfia, viva o melhor da medicina.